A vida de cada um de nós passa por situações em que a gente às vezes tem a sensação que está carregando o peso do mundo nas costas. Em que aflições, preocupações, das mais diversas origens, elas simplesmente chegam para a gente. E chegam com muita força. E chegam com uma violência que faz que realmente a gente tremer nas bases. Faz a gente se tornar gente ansiosa, preocupada, temerosa, indecisa em muitos momentos, sem saber qual é o rumo, ou muitas vezes sem nem saber onde é que Deus está na vida da gente. Isso tudo assalta o coração da gente, muitas vezes de uma hora para outra. E o resultado disso, e de tanta gente vivendo assim, é que você nota que existe um acrescente hoje na nossa sociedade disso que a gente chama de ansiedade. Há uma sociedade que vive essa ansiedade epidêmica, sistêmica, contagiosa, que faz com que tanta gente, inclusive, adoeça, passe mal diante de tantas circunstâncias. Isso não é privilégio dos nossos dias. Isso não é privilégio simplesmente de uma época e de uma conjuntura que a gente vive. Isso é um mal que acomete o coração humano de cada um de nós, ao longo da história, através dos séculos, e não foi diferente com gente de Deus. Não foi diferente com gente como Josué. Deus, Ele me desafiou nesses dias a meditar junto com você nesse livro e a propor para cada um de nós uma jornada de amadurecimento na fé nesse livro de Josué. Então eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, livro de Josué, no primeiro capítulo. A gente vai do primeiro versículo até o versículo 9. Livro de Josué, capítulo 1, a gente vai do primeiro versículo até o versículo 9. Para a gente pensar junto. Desculpa, irmãos. Para a gente pensar junto esse caminho de amadurecer na fé da gente, a gente tem que pensar junto onde é que o nosso coração está. Esse é o desafio da nossa manhã. A palavra do Senhor diz assim, Josué, capítulo 1, primeiro versículo até o versículo 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Irmão, mil perdões, eu estou saindo de uma sinusite braba, e esse negócio está me pegando, viu? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a gente precisa do Senhor. Precisa do Senhor no nosso coração. A gente precisa que o Senhor seja com a gente, assim como o Senhor foi com Josué. Que esse tempo, Pai, de amadurecimento na fé que o Senhor tem nos convidado, que ele seja uma constante na vida de cada um de nós. E a começar por hoje, por esse desafio que o Senhor nos coloca. Que o Senhor nos auxilie, Pai. E o Senhor nos mostre na Tua palavra, e que essa palavra desça ao nosso coração, Pai. Que ela não fique simplesmente restrita à nossa mente, mas que ela desça ao coração, que ela faça morada, Pai, que ela dome as nossas vontades, Deus, que ela dome os nossos sentimentos, Pai, e que o Senhor seja, Pai, assim o Deus da nossa vida de fato e de verdade, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Havia um homem aqui, que imagino eu, e o texto sugere isso muito claramente, estava carregando o peso do mundo nas costas. Josué, o homem de Deus, ele estava substituindo Moisés. Moisés, me desculpe, meus irmãos. Moisés era esse vulto da fé, que ganhou respeito, carinho, admiração de todo o povo, e que agora passou o bastão, morreu. Ao mesmo tempo, havia chegado ao fim a peregrinação no deserto. 40 anos de algo que estava para acontecer, e que precisava acontecer, e que Deus agora olha para Josué e diz assim: Josué, é contigo, Josué. Essa história aí é contigo. Essa grande realização, a chegada do povo à margem do Rio Jordão, significava que a vida estava mudando. E quanta ansiedade não existe na vida da gente em tudo isso, não é? Muitas vezes a gente está ansioso, está preocupado, porque a gente tem que fazer algo e a gente sabe que tem que fazer. E a gente vê esse tempo se aproximando da gente, e uma sensação de despreparo imensa vai tomando o nosso coração, vai assaltando a gente a cada dia, e a gente simplesmente não sabe, porque o prazo está se esgotando. Muitas vezes a gente tem um desafio de lidar com uma situação que foi legada a gente, mas que a gente simplesmente não sabe como é que faz. E o que acontece com cada um de nós é que vai realmente desanimando, abatendo, enchendo o coração da gente de medo, de temor. Ao mesmo tempo, algo que deixa a gente extremamente ansioso é lidar com a expectativa que os outros têm sobre a gente. Quantos adolescentes, meu Deus do céu, quantos jovens já vieram conversar comigo dizendo assim: eu estou tendo muita dificuldade em lidar com o Enem, mas não é pelo Enem, é pela expectativa que é depositada sobre mim. Quantos pais de famílias, quantas mães vêm conversar com a gente esperando assim uma resposta, porque simplesmente diz assim: eu não sei o que fazer, porque o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu marido espera de mim uma decisão que eu não sei discernir, eu não sei o que fazer, e realmente o coração da gente vai se abatendo com isso tudo, realmente o coração da gente vai sendo tomado por essas coisas todas, e lá dentro da gente o resultado é assim, de uma avalanche de sentimentos, de temor, de ansiedade, e no meio de toda essa provação, a gente se faz acompanhar de várias tentações também. No meio de toda essa provação, Deus, Ele mostra para a gente que Ele está lá.
esse Deus presente, Ele vem conversar com Josué. Assim como Ele quer tirar você e a mim nessa manhã. Para um particular. Para um bate-papo. Para pensar onde é que está o teu coração. Quando o dia da provação chega. Quando o dia da ansiedade se abate sobre você. Quando o dia do medo bate à sua porta. E entenda isso, cada um de nós, independente de onde veio, da sua conjuntura de vida, da sua idade, tem motivo de temores e de ansiedades. Não foi diferente com Josué. E Josué vivia muito perto de Deus. Só que, entende isso, meu querido, minha querida. A provação é o dia que Deus ele se coloca do seu lado e diz assim, vem mais para perto. Eu quero conversar com você. E eu acho muito interessante como o jogo de palavras da Bíblia é rico. E como, se a gente fizer uma leitura assim, desapercebida, a gente perde de entender e de aproveitar aquilo que a Bíblia coloca para cada um de nós. Porque é apresentado aqui o contexto, depois da morte de Moisés, e é identificado como servo do Senhor. A palavra servo do Senhor não descreve aqui no original, meus irmãos, uma pessoa que simplesmente era escravo de Deus por força de uma conjuntura, mas descreve uma pessoa que servia a Deus por amor. Tanto que outra palavra aqui é adorador. Moisés, adorador do Senhor, ele falou a Josué. Só que a palavra falar aqui, que é utilizada no texto, não é simplesmente alguém que diz assim, ó, eu quero conversar contigo, uma conversa rápida, não. A palavra falar aqui, a forma como ela é colocada, é falar ao coração. É um particular. É Deus que está fazendo com você exatamente isso nessa manhã. Desde o louvor da primeira oração, Ele chama você assim, e diz assim, eu quero conversar com você. A minha conversa nessa manhã é com o teu coração. Ô Josué, vem cá perto. Deixa eu te informar das coisas. Deixa eu te dizer que eu sei o que você está passando. Deixa eu te dizer algumas coisas, Josué, que você precisa entender acerca de mim mesmo, que talvez você ainda não tenha entendido. E quando você entender isso, seu coração vai para o lugar certo. E quando o seu coração for para o lugar certo, as coisas na vida vão estar nos seus devidos lugares, nas suas devidas proporções. Então vem cá, Josué, que eu quero conversar contigo. Olha só, a realidade das coisas é essa. Moisés morreu, e eu tenho uma missão para você. Algo que a gente deve compreender na vida da gente, é que cada um de nós vai ser provado por Deus. E que isso é uma proposta do próprio Deus. E que é o próprio Deus que nos conduz a essa aprovação. Não foi diferente nem com o próprio Filho dele, Jesus, que foi levado pelo Espírito para o deserto para ser provado. E na provação, Jesus foi aprovado. E na provação, Josué foi aprovado. E na provação, Deus quer que cada um de nós seja aprovado. E qual é esse caminho de aprovação? É quando o nosso coração se aproxima mais do coração do nosso Deus. E aí, Deus ele deixa Josué assim a par de que ele estava diante de um Deus que sabe exatamente o que ele estava passando. Que sabe exatamente qual era o desafio. Não era uma população pequena de Israel. Milhares de pessoas ali, na expectativa da voz do novo líder, na expectativa da conquista da terra, na expectativa de saber como é que se passaria o Jordão, porque não era um rio fácil de atravessar, não havia um meio de transporte, não havia ponte, não tinha meio, não tinha jeito, e agora Deus ele chama Josué e diz assim, mas os meios são meus. Ô Josué, preste atenção, porque em primeiro lugar eu quero te fazer uma promessa. E essa promessa,
ela não foi simplesmente para você, mas essa promessa eu tinha feito lá atrás, há bastante tempo, antes desse povo todo existir. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Algo que é interessante, que a gente precisa compreender, meus irmãos, é porque à medida que Deus ele promete algo, Ele sustenta a promessa dEle, Ele cumpre a promessa dEle, não é de graça. E Ele faz isso com toda a categoria e propriedade de dono. Preste atenção que quando Deus ele se levanta para falar com Josué, Ele não vem falando simplesmente como um Deus, com Papai Noel, um Deus pequeno, um Deus menor. É o Senhor, é o dono. E Ele chega para falar com Josué com toda intimidade, mas ao mesmo tempo com toda a autoridade de Deus. Ninguém questiona Deus sobre com que autoridade Ele dá essa terra, porque a palavra de Deus nos informa que a terra pertence a Ele. Salmo 24 diz que tudo na terra e o que está contido dentro da terra pertence ao Senhor, e Ele dá a quem Ele quiser. Tem espaço para você nessa terra. Tem provisão para você nessa terra, meu querido. Porque quem garante isso é o nosso Deus. Quem está garantindo isso aqui não é outra pessoa, senão o próprio dono. Aquilo que dá equilíbrio ao mundo. Aquilo que sustenta toda a existência. É o domínio de Deus e a sabedoria de Deus em administrar todo o cosmos. Toda a existência. E a dar a quem Ele quer dar. E a tirar quando Ele quer tirar. Porque não é só um Senhor que tem, mas é um Senhor sábio que tem. E não só um Senhor sábio, mas é um Senhor com objetivos. E objetivos bem delimitados. Objetivos que precisam ser cumpridos por aquele povo que Deus tinha designado. Simplesmente por quê? Porque o povo é dele. Enquanto a gente viver nesse mundo, e preste muita atenção nisso, enquanto a gente viver nesse mundo como se a gente servisse a um Deus menor, o seu coração vai ter todos os motivos do mundo para ser ansioso. Porque você vai achar que o poder de ação do seu Deus é pequeno. Porque você vai achar que o raio de ação e de poder do seu Deus, ele está jurisdicionado ao seu próprio poder e ao seu próprio raio de ação. E aí você vai se perguntar, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer algo, meu coração está empolvoroso. Enquanto eu não tomar uma atitude, enquanto eu não estabelecer um plano, enquanto eu não estabelecer uma meta, enquanto eu não enxergar um horizonte, eu não vou conseguir sossegar. E Deus está dizendo para você e para mim nessa manhã, preste atenção, porque o plano é meu. Preste atenção porque a terra é minha. Preste atenção porque você é meu. Você me pertence. Coloque o seu coração no seu devido lugar. Teu filho me pertence. Tua filha me pertence. Por que você não entrega o coração dos seus filhos a Deus? Teu curso universitário me pertence. O Enem, quantas vagas você precisa para entrar na universidade? 10 ou uma? Pois é, pertence a Deus. É dele. Enquanto a gente fala assim numa subjetividade tão grande, não é? Ah, é dele, que beleza. A gente esquece que Deus também é extremamente objetivo aqui. Uma coisa que é interessante é a precisão de Deus na descrição do território. E ele diz assim, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Se você pensar nos grandes impérios que ocuparam o mundo desde a antiguidade, você vai notar que a fração que Deus reserva ao povo de Israel é muito pequena. Leve em consideração o tamanho do Império Romano. Leve em consideração o tamanho do Império da Grã-Bretanha, aqui num tempo mais recente. Leve em comparação o Império Babilônico, o Império Mongol, o chinês, que seja, o português. Você vai ver que o império, ou o reino, ou a fração de terra, era muito pequeno.
Mas para aquele povo era um desafio gigantesco, não é? E às vezes Deus ele diz assim para a gente, ó, o seu objetivo é esse daqui. E a gente enxerga isso como se fosse uma coisa absurda. Meu Deus do céu, isso tudo. E Deus está dizendo, é isso aqui. Meu Deus, eu não dou conta não. E Deus vai dizer assim, calma. Tudo vai ter o seu devido tempo. Preste atenção que cronologicamente esse território só vai ser conquistado totalmente em Salomão. Tempos depois, passa o tempo de Josué, passa o tempo dos juízes, passa o tempo de Saul, passa o tempo de Davi, chega em Salomão é que esse território chega perto de ser todo conquistado. Preste atenção que depois do tempo de Salomão, o território encolhe. E depois o povo de Israel deixa de ser, assim, daquela circunscrição e espalhado pelo mundo. Só veio ter território de novo agora, depois da Segunda Guerra. Por quê? Porque o Senhor pertence toda a terra. E Deus ele tem um tempo para dar e para tirar. E para se concretizar os planos dele. Por que a gente acha que depende da gente? Vocês já notaram que tudo da gente é para ontem? A gente vive um imediatismo tremendo. A gente vive antecipando o sofrimento do fracasso, morrendo de medo que as coisas que a gente espera concretizar no futuro não se concretizem hoje. E a gente fica, e se não der certo? E se não acontecer? E se isso, e se aquilo? E o meu coração não vai aguentar. E eu estou chegando no meu limite. E eu estou chegando nas minhas forças. Eu não aguento mais essa situação. A gente vai vendo as coisas às vezes se avolumarem no nosso coração. E o nosso coração não está aqui no objetivo de Deus. O nosso coração está nas circunstâncias. A gente esquece que quem colocou a gente nessa conjuntura foi o próprio Deus. Quem colocou você no seu trabalho foi o próprio Deus. Quem colocou você nessa família foi o próprio Deus. E Ele vai prover os meios e os recursos para que você vá trabalhar, vá fazer, vá agir com toda a objetividade. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter essa noção clara da soberania de Deus. Do poder de Deus, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus. Se a gente não tem isso no nosso coração, se a gente percebe o nosso Deus como sendo esse Deus pequeno, a gente vai se sentir entregue às circunstâncias, porque por menor que seja a circunstância, vai se parecer muito maior do que de fato ela o é. E a gente vai dizer realmente, não aguento mais, bateu no meu limite, chegou para mim. E a gente vai se entregar realmente às circunstâncias. Depois de Deus ter feito essa descrição para Josué, ter falado, olha, é daqui até aqui, Josué. Os limites, tanto de norte a sul, como de leste a oeste, Deus diz assim, olha, ninguém vai poder resistir a você. Todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus ele não simplesmente dá a gente, meus irmãos, um objetivo. Deus ele não lança um desafio e diz assim, tá bom, agora é contigo, vai lá. Porque Ele sabe que não precisa ter só direcionamento. Muitas vezes a gente tem um plano. E a gente tem assim uma clareza com relação ao plano. Mas muitas vezes falta para a gente combustível. Muitas vezes falta para a gente ânimo. Às vezes falta para a gente coragem. Às vezes sobra para a gente ansiedade. E no meio do caminho, a gente é tentado a fazer do jeito da gente. A agir da cabeça da gente. No meio do caminho, a gente é tentado a achar que a gente tem forças para isso. Depois de certa medida na vida da gente, a gente começa a caminhar e a confiar um pouco na nossa própria experiência. A gente para e diz assim, eu acho que eu consigo dar conta daqui. Eu acho que daqui para frente eu sei fazer. E a gente vai meio que deixando Deus de lado na vida da gente, em muitos aspectos.
Até que a circunstância bate de frente com a gente, como se fosse um trem de carga, e a gente cai do cavalo e a gente diz assim: mas eu não sei fazer isso, Deus. Onde é que o Senhor estava esse tempo todo? Por que o Senhor não me ajudou? Por que o Senhor não fez isso? Por quê? Mas Deus disse assim: você decidiu correr na frente, agora vai lá, dá conta. O que Deus está convidando você e a mim aqui nesse versículo 5 é: dependa de mim somente. Não confie nas suas próprias forças. Não confie na sua própria inteligência. Não confie na sua própria mente. Não confie no seu currículo. Não confie no seu muito estudo. Não confie no seu dinheiro. Não confie. Porque todos esses recursos são limitados e falhos. Quer ver um dos grandes motivos de aflição dos jovens hoje? É a extinção de algumas profissões. É a pessoa ter chegado a determinada altura do campeonato e ter ouvido lá dentro da universidade já que essa minha profissão daqui a tanto tempo vai deixar de existir. Será que eu montei no cavalo errado? É de repente você está trabalhando a sua vida e você achar que sua carreira é sólida. Só que chegou uma tecnologia nova aí, esse negócio te derrubou e você não sabe como é que foi. Que momento isso aconteceu. E você não consegue mais acompanhar o passo do mundo. É quando a gente confia na própria saúde. E diz assim: mas eu tenho fôlego, eu aguento. Eu tenho espinhas fortes. Eu tenho isso que chamam de couro de jacaré. Eu tenho sangue de barata. Só coisa ruim, né? E aí de repente a sua saúde dá aquela... Aí você diz assim: mas como é que foi isso? E Deus está dizendo assim para você: por que você confia naquilo que é limitado, se aquele que é ilimitado está dizendo para você que eu vou com você? Confie em mim. Confie em mim. Vem comigo, eu vou te acompanhar todos os dias da tua vida. Eu vou estar com você a cada momento. Não tem como Deus, Ele sair desse mundo, meus irmãos. Não tem como Deus sair dessa existência. Não tem. É atributo dEle. A onipresença, a onisciência é dEle. Ele não consegue ser de outra forma. Aquele que está para fora de você, também está por dentro de você. Lá dentro do seu coração. Que tal se você não entregar esse negócio hoje para Ele e dizer assim: já que o Senhor está ciente de tudo, eu quero te pedir perdão em primeiro lugar se em algum momento eu estou achando que depende de mim. E eu quero te dizer: Deus, por favor, me amadurece na fé. Aí Deus vai dizer assim: olha, Josué, eu tenho uma coisa para te dizer. Ser forte e corajoso. Porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Você tem que ser forte, Josué. E você tem que ser corajoso. E a única maneira de você descobrir a força e a coragem é se você descobrir que os propósitos que você tem para a sua vida e os seus objetivos são pequenos, mas que os propósitos e os objetivos que eu tenho para a sua vida são grandes. E embora sejam grandiosos, embora você tenha que substituir um homem que se tornou assim admirável e que era servo meu, eu vou te aparelhar de tudo que você precisa para fazer isso. Seja forte, seja corajoso, as coisas vão acontecer. Só que essa batalha é tua, meu querido, mas eu não vou te desamparar. Aí você pergunta para mim assim: mas eu tenho que arcar com aquilo que Deus prometeu a outra pessoa? Que Deus é esse que me coloca numa situação que eu não pedi? Que Deus é esse que me coloca num desafio que eu não pedi? Cadê a bondade de Deus nisso tudo? A bondade de Deus não está em talhar circunstâncias que se encaixem perfeitamente a você não, meu querido. A maior bondade de Deus na sua vida é fazer você preparado para qualquer circunstância. Fazer você forte para encarar qualquer coisa. Porque as coisas desse mundo, elas são líquidas, elas vão mudar. A grande questão é saber se você vai ter resistência para mudar junto. Porque se você estiver preparado para uma zona de conforto,
aperte seu cinto, porque essa zona de conforto uma hora passa. E vamos combinar uma coisa, toda essa conjuntura de luta que o mundo tem hoje, não foi culpa de Deus não, foi culpa do próprio homem e de cada um de nós. Quantas vezes, meus queridos, nós mesmos não somos os causadores da nossa própria ruína? Quantas vezes a gente mesmo não é causador do nosso próprio fracasso? E a gente terceiriza essa culpa dizendo assim, mas Deus, onde é que o Senhor estava que não estava vendo isso? E Deus chega para você e para mim nessa manhã e diz assim, espera aí, eu estou com você, vamos consertar as coisas. Você não deixou de ser filho não, viu? Você pode estar do jeito que você tiver, mas você pode ser filho, você é filho ainda. Filho não tem demissão não. Agora vamos combinar uma coisa, não pode ser do seu jeito, tem que ser do meu jeito. Por quê? Porque a terra é minha, porque os objetivos são meus, e são mais elevados do que os seus. São mais fortes e vai te conduzir exatamente aquilo que você precisa e quer. Paz e tranquilidade. E mais do que isso, o teu coração é meu, porque você é o meu filho. Então por que a gente não se entrega a esse Deus, que é dono de todas as coisas? A gente não deixa de se rebelar e descansa nele. Aí Deus diz assim, talvez vendo a situação do coração de Josué, Deus diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué é do meu jeito, não é do seu. Aí a gente vai perguntar assim, mas como é isso? E a gente já está chegando nesses finalmente aqui, dessa nossa caminhada de amadurecimento na fé. Porque, em termos bem subjetivos, ok, eu já entendi, tem que ser do jeito de Deus. A terra pertence a Deus, os objetivos são dele, o meu coração é dele. Mas como é que eu me aproximo desse Deus? Como é que eu chego junto dele? Aí Deus diz assim, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos entender esses termos, esse jogo de palavras aqui bem rapidamente. Deus ele estava convidando aqui em última análise Josué a ter a palavra dele no coração dele. A palavra falar aqui não é exatamente um verbo, é a palavra boca. Deus ele estava dizendo assim, não tire da sua boca essa palavra. Mais do que isso, medita nele dia e noite. A palavra meditar aqui não é simplesmente ter na mente, mas existe um verbo no hebraico que para a gente é um pouco difícil da gente traduzir, mas que ele diz assim, fale essa palavra entre os dentes o dia inteiro. Resmungue essa palavra, pronuncie essa palavra, recite ela para você, no seu coração. Claro que na mente hebraica, aquilo que a boca fala é aquilo que está sendo produzido em primeiro lugar no coração. O convite de Deus para Josué, para você e para mim nessa manhã é, tenha a palavra dele no coração. Mas você pode ter ela na sua mente. Você pode raciocinar nela. Você pode fazer um exercício mental diário e contínuo. E dizendo assim, mas está aqui na minha mente, está na minha mente, está na minha mente. E Deus está dizendo assim, tem que descer para o coração. E a gente sabe que desce para o coração quando a gente consegue entregar o nosso coração a Deus. Em obediência. Sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas ter coragem para fazer as coisas do jeito de Deus, sem negociar. E saber que as coisas na vida da gente tem tempo. Então, meu querido, se é tempo para estudar, vai estudar. Mas se é tempo para descansar, descansa. Se é tempo de trabalhar, trabalhe. Agora, se é tempo para parar, para.
Se Deus tem te convidado a orar e a estar com Ele todo o tempo, é tempo de orar e estar com Ele em todo o tempo. Então, enquanto você trabalha, meu querido, a palavra de Deus está aqui. Porque você pertence a ela. Você está tão entregue a essa palavra, que você começa simplesmente a obedecer esse Deus em tudo que você faz. E você não negocia mais princípios. E você não é mais tentado pelo seu próprio ego. Você não é mais tentado por outras propostas que dizem assim, aqui tem um atalho, aqui é mais fácil. Você não é mais tentado à ansiedade de resolver do seu jeito. E essa mesma palavra que vai informar para você a cada momento, o seu Deus é grande. É melhor confiar nele do que confiar nos príncipes. Aí a gente vai ser pleno. Essa palavra que diz aqui, ó, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É a palavra lá, é plenitude. E aí você vai ser pleno. Entende que a palavra não está sugerindo aqui que você vai ser uma pessoa que vai resolver qualquer pepino. Mas você vai ser uma pessoa resolvida aqui. E você não vai ser vítima das circunstâncias. Você vai ter condições internas, pessoais, para não temer e não se espantar. É isso daí que Deus está te convidando. Porque a palavra aqui no versículo 9, não temas, nem te espantes. Ela diz assim, mais ou menos, você não vai ser mais assaltado, nem pelo medo, pelo pavor, pelo terror, nem pelo desânimo. Porque nem sempre as coisas elas nos enchem de temor, mas às vezes desanima a gente, não desanima. Às vezes dá uma vontade enorme de você jogar tudo para cima, não dá? Quem nunca passou por isso? Nunca olhou para casa e disse assim, eu vou desistir. Nunca olhou para o filho ou para a filha, nunca olhou para o curso universitário. Eu nunca conheci um estudante universitário que chegou para mim, do primeiro ao último dia, e disse assim, estou feliz com o meu curso, é só inspiração, estudo só aquilo que eu gosto, com professores formados na área. Jamais conheci. Você chega para qualquer estudante universitário, e aí, como é que está? Olha, está tão difícil esse semestre. Aí no outro semestre, está tão difícil esse semestre. Aí chega o dia do TCC, aí ele faz assim, olha, o TCC, eu vou dizer para você uma coisa. Aí você pensa que a vida vai melhorar depois que sai da universidade. Aí você sai daquela condição de futuro do Brasil para problema social, né? Você vira desempregado. Aí você diz assim, eu não sei o que é que eu faço da minha vida, eu acho que eu vou tentar outro curso agora. Era melhor na universidade. Oxe. Quanta gente que eu não conheço não pensou em desistir de casamento, hein? Desanimou. Quanto pai de adolescente, meu Deus do céu, não olhou assim e disse assim, eu desisto dessa menina, eu desisto desse menino. Quanta gente que está no ministério de igreja não se permitiu desanimar. E Deus está dizendo para você e para mim nessa manhã, se você tiver a minha palavra no seu coração, você vai colocar as coisas nos seus devidos lugares, e você vai entender as contingências da vida, e você vai entender a minha soberania, e você vai entender que o seu coração me pertence, e você vai entender que o seu coração está tomando a consciência desse pertencimento, e quanto mais perto de mim você estiver, mais pleno você vai se sentir, e menos assaltado pelas circunstâncias você será. Então você não precisa ter medo. Se você está na mão de um Deus Todo-Poderoso, se esse Deus Todo-Poderoso tem a terra, o planeta e a existência toda na mão e sob o domínio dele, se você tem certeza desse amor de Deus por você, por que você vai desanimar e temer? Você vai aceitar os desafios da vida e você vai dizer assim, vamos lá, Deus. E seu coração vai ser tentado às vezes a desanimar e a temer, mas Deus está dizendo assim, não foi eu mesmo que te mandei? Vai! Vai lá! Aí você vai tomar um fôlego na vida e vai dizer assim, eu vou. Vai, meu irmão. Sabe o que é que vai ser produzido em você? O testemunho de alguém corajoso,
perseverante, inspirador, para a honra e para a glória de Deus. De alguém humilde e de coração contrito e humilhado na presença de Deus, que disse assim: não tem honra e glória minha, tem somente de Deus, porque Ele me mandou, Ele proveu os recursos, Ele me talhou, porque se eu olhar para o meu coração, eu só vejo despreparo, medo e ansiedade, mas o meu Deus, Ele está me amadurecendo na fé. A palavra de Deus diz assim: entrega teu caminho a mim. E Deus está dizendo assim: onde quer que você andar, eu vou estar com você. Então descanse em mim. Vamos fazer isso agora? Quero te convidar a um tempo de oração. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o motivo da tua preocupação, do teu desânimo? Qual é o motivo da tua ansiedade nessa manhã? Qual é o motivo do teu sofrimento? E aí você mesmo vai responder: onde é que está o teu coração? E Deus, Ele está te convidando: coloca o teu coração em mim. E entenda que você não está entregue, que você não pertence a você mesmo, mas você me pertence. Então devolve o teu coração a Deus, meu irmão. E vive um dia de cada vez, porque Ele tem os propósitos que vão ser cumpridos no dia dEle. E daqui para lá você aproveita esses dias para crescer e amadurecer. E ser feliz. Vamos orar? Deus, o Senhor é conosco em todo o tempo. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha falar com cada um de nós e mostrar, Pai, que o Senhor tem tomado conta das nossas vidas. E mostrar, Pai, que o Senhor tem falado, Pai, palavras ao nosso coração, não só de alento, Pai, mas de um desafio de amadurecimento. Tem falado, Pai, ao nosso coração de que a gente precisa do Senhor, que a gente não sabe se salvar nesse mundo, que a gente não sabe colocar o nosso coração no devido lugar. E se não for o teu socorro, Pai, se não for o teu auxílio, se não for a tua provisão, se não for o teu jeito, se não for os teus objetivos, o teu caminho, Pai, a gente não sabe, a gente não conhece. Deus, então enche a gente dessa sabedoria pura, Pai. Enche a gente, Pai, dessa consciência ampla, Deus, profunda, intensa, Pai, da Tua presença nas nossas vidas. Para quando a gente for tentado a achar que está sozinho, a gente ter certeza em fé de que o Senhor tem nos acompanhado. Abençoa cada família aqui, Pai. Abençoa cada pai, cada mãe, cada pessoa que entrou aqui nessa manhã com todos os motivos para temer, Pai, porque não estava te vendo. Mas, Pai, faz a gente descansar no Senhor, faz a gente ter assim, Pai, a disposição, Pai, a disciplina da gente ler a Tua palavra, Pai, mas não somente fazer um exercício mental, Senhor, mas fazer essa palavra descer para o coração. Se ergue, Espírito de Deus, se ergue dentro de nós, Pai, para que não sejam simplesmente palavras, Pai, lançadas aqui, Deus, mas que seja a palavra Tua, colocada em nós, para a honra e para a glória do Teu nome, Deus, no nome de Jesus, amém e amém, meus irmãos, Deus abençoe.